Olá, pessoal. Vamos falar sobre a IBAN, né? A IBAN é a banca da Prefeitura de Cabo Frio, né? Do concurso da Prefeitura de Cabo Frio. Então, estamos chegando próximo aí à data limite para fazer a inscrição. A prova vai acontecer em março, mas você já tem que se preparar, né? Preparar com antecedência faz toda a diferença na sua classificação. Então, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, ele faz muitas provas em São Paulo, né? Então, assim, não é uma banca nova, é uma banca que já faz alguns concursos e tem uma certa organização aí que vocês precisam conhecer. A inscrição, ela está sendo feita pelo site, né, do IBAN. Então, é www.iban, um tracinho aí, concursos.org.br. Essas inscrições deverão ser feitas até o dia 13 de dezembro. Foram abertas dia 26/10 e vão até dia 13 de dezembro, na próxima semana. Temos aí um calendário, né? Um calendário de datas previstas. E o calendário importante de vocês saberem é a data da inscrição, até 13/12. O boleto pode ser pago até dia 14, desde que ele seja impresso no dia 13. A prova é dia 7/3/2021, já considerando aí essas possibilidades de adiamento. Então, a banca já colocou, a prefeitura, né, de Cabo Frio já colocou para frente aí, já prevendo as questões relacionadas à vacina, Covid, enfim, todas essas coisas que acabam gerando o adiamento das provas. A entrega de títulos, ela é posterior, ela é feita do dia 7 ao dia 9 de abril. Então, a data que você tem que se preocupar nesse momento é o dia 13, que é a última data da inscrição, o dia 14, que é o último dia de pagamento do boleto, e a data da prova, que é o dia 7/3, e faltam aí exatamente aí 3 meses para você se preparar para essa prova. Os cargos são de nível superior e os cargos de nível médio na modalidade ali docente, né, que são os professores de educação infantil e anos iniciais. Então, as inscrições devem ser feitas lá no site, o pagamento é de R$60 para os cargos de nível superior, que é o docente 2, e também os cargos de orientação, supervisão e inspeção escolar. As provas objetivas serão realizadas no dia 7, em 2 períodos. Um primeiro período para o docente 1, que são os professores de educação infantil e anos iniciais. Os portões abrirão às 8 e fecharão às 9. A duração da prova são 3 horas de prova. Já no segundo período, nós vamos ter o docente 2, que são os professores de artes, ciências, educação física, geografia, história, inglês, matemática e português, além do inspetor escolar, que não é inspetor de aluno, é inspetor escolar, é aquele que faz a orientação das escolas quanto às escrituras das escolas, né? Os documentos legais da escola, o orientador educacional e o supervisor escolar. Abertura dos portões às 14 e fechamento às 15, prova também com duração de 3 horas. Os candidatos poderão se inscrever nos 2 cargos, desde que não conflita o horário, né? Então, se o cargo for prova de manhã, você pode se inscrever também num cargo da prova à tarde. Títulos. Os títulos serão entregues e os títulos, eles têm aí uma pontuação, né? No docente 1, que é Educação Infantil e Ensino Fundamental, anos iniciais, certificado de conclusão nível superior, no curso de Pedagogia ou Normal Superior, entregue uma cópia autenticada em cartório do certificado de conclusão e ou histórico escolar, valendo 1 ponto. Já o curso de especialização em pós-graduação de 360 horas, ele vale, você pode apresentar até 2 certificados de pós, valendo 1 ponto cada.
Já os cargos de nível superior, a titulação começa na pós-graduação, tá? Mesma coisa, valendo 1 ponto, você também pode entregar até 2, além de mestrado e doutorado. Sempre valendo 1 ponto por cada título aí. A carga horária do título, ela não é cumulativa. Então, no caso ali do título de mestre, você vai ter 3 pontos e só pode apresentar 1 certificado. E no título de doutor, você vai ter 4 pontos e vai apresentar também somente 1 certificado. Mesmo que você tenha feito aí mestrados, você só vai poder apresentar 1. Tá? Agora, quando o seu cargo, você tiver que usar um desses títulos para comprovação de requisito básico para a exigência do seu cargo, aí ele não vale como título. É o exemplo, por exemplo, do pessoal de educação infantil. Quem não tem normal vai ter que apresentar o diploma de pedagogia. Então, o diploma de pedagogia passa a não valer como título. Aí já vai começar a valer somente a partir da pós-graduação, né, na especialização. Os títulos serão enviados do dia 7 ao dia 9 para o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, via correio, de preferência SEDEX, né, para que ele não se perca e que você tenha um rastreio aí, né? E você vai colocar essas 2 etiquetas aí, a etiqueta do remetente e a etiqueta do destinatário. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM, está organizando aí cada vez mais provas, né? A banca tem um perfil bem acadêmico, ela faz uma prova bem relacionada ao próprio edital, então é importante o candidato dominar a matéria e revisar a matéria através de questões. E as questões são muito baseadas na FCC e Sesgran Rio. Então, também você pode estudar com questões dessas outras bancas, além das questões da IBAM. Então, agora eu vou falar sobre algumas questõezinhas aí. Lembrando que lá no Educador Sistêmico, eu tenho todo o curso baseado no edital. Então, você vai ter lá videoaulas, exercícios, textos, assim, um acompanhamento, né? Para que você tenha o contato com a teoria, para você poder saber resolver bem os exercícios. Não adianta só estudar por exercício, não adianta estudar em cima da hora, achar que só fazendo aulões, lives, vai ficar preparado, porque hoje, cada vez mais, existem um maior número de candidatos por vaga, e cada vez mais você tem que estar especializado, né? Tem que ser um concurseiro mesmo, de fato, não só um candidato. Você não tem muitos concorrentes. Se você estudar, você não tem muitos concorrentes. Mas se você não estudar, você está concorrendo lá com vários, né? Que também não estudaram como você. Então, é importante você ser diferenciado nesse sentido. Você tem 3 meses para fazer a prova. O que você vai fazer? Você adquire aí um curso e faz a parte teórica em 1 mês, 1 mês e meio no máximo, e o outro mês e meio você vai fazer revisão. E aí você vai fazer revisão com resumo, exercício, leituras, porque é isso que vai consolidar a sua aprendizagem para que você faça a prova e não só passe no concurso. É importante você ser classificado no concurso, né? Passar no número de vagas ou bem próximo do número de vagas, para que realmente você seja um candidato chamado para a posse, né? Que esse que é o seu objetivo. Vamos lá, questão número 1 fala sobre Vygotsky. A gente, quando pensa em Vygotsky, a gente já sabe que ele trabalha com o conceito de zona de desenvolvimento real e zona de desenvolvimento proximal e potencial. Esse espaço entre a zona real e a zona potencial é o trabalho do professor ali, né? Os mediadores ou os colegas vão estar fazendo uma mediação nesse espaço. Esse espaço chama-se proximal. Então, a resposta dessa questão é D, de dado. Você pode achar fácil no primeiro momento, porque talvez você já esteja estudando. Agora, aquelas pessoas que não estão estudando, elas vão achar as questões
com um grau de dificuldade médio, porque são temas e situações e teorias que nem todo mundo domina, né? Quem está na prática não domina essas coisas. Por exemplo, essa questão aí, a número 2, fala do Danilo Gandin. Então, você tem que entender um pouco sobre planejamento para o autor Danilo Gandin, para entender que ele divide em 3 elementos básicos: marco operativo, diagnóstico e programação. Marco operativo são as escolhas metodológicas, o diagnóstico é o levantamento da realidade e a programação é o plano de ação, né? O que eu vou fazer dentro do meu planejamento. Então, a resposta dessa questão aí é a letra A. Na questão número 3, está falando de concepções de aprendizagem que subsidiam as práticas pedagógicas. A concepção que assume que todo um conjunto de postulados em torno de considerações do ensino como um processo conjunto, compartilhado, no qual o aluno, graças à ajuda que recebe do professor, pode mostrar-se progressivamente competente e autônomo. Então, seria uma abordagem que desenvolve a autonomia do aluno. O professor é apenas um facilitador. Então, essa é a visão construtivista, letra B. Aqui fala sobre o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional, ele tem uma vigência de 2014 até 2024, então eu já sei que ele é um plano de 10 anos, ele é um macroplano, né? Ele é um plano decenal. Então, a resposta aí é a letra C. Muitas vezes ocorre nas escolas uma manifestação de rejeição de ordem social que priva o indivíduo, considerando diferente e inferior, de sua dignidade e de seu direito de participar. É importante reconhecer estas manifestações numa perspectiva mundial, pois isto significa ampliar os olhares e sensibilizar as autoridades educacionais, pais e professores. Essas manifestações recebem o nome de bullying. Hoje a gente fala muito sobre o programa de combate ao bullying, está previsto até em um dos princípios da LDB. Questão número 6, está falando da educação inclusiva da pessoa com deficiência. Você poderia ficar em dúvida achando que era a Declaração de Salamanca, mas a Declaração de Salamanca ela visa a inclusão de todos, independente se tem deficiência ou não. Seria uma inclusão maior, né? A declaração ela prevê que todos têm direito à educação, sem nenhuma restrição. Já a LBI, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela vai tratar exclusivamente das pessoas com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, que é o público da educação especial. Então, a LBI, ela prevê acessibilidade, adaptações de currículo, a matrícula preferencialmente na rede regular de ensino, e isso também está previsto aí no seu edital. Já na questão número 7, fala sobre procedimentos de ensino-aprendizagem, são individualizantes. A palavra individualizante já nos levou a desconsiderar, por exemplo, o centro de interesses, que é de De Crowley, e ele falava de grupos, né? Então, já não, individualizante já não seria. A Maria Montessori, ela fala de autoeducação, mas ela também prevê que as crianças precisam ter interação com as outras crianças. Então, não seria ensino individualizante. Então, o ensino que é individualizante, em que ele recebe um roteiro, é o estudo dirigido, letra C. Aqui é uma questão do artigo 21 da LDB, falando da composição da educação escolar. Eu posso pensar assim, a educação básica é composta por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Só que a educação escolar, ela tem um outro nível também, né? Que é o ensino superior. Então, a educação superior também entraria aí, a resposta é a letra C. Questão número 9, fala de processos democráticos de decisão na escola. Processo democrático de decisão na escola implica em um documento. Esse documento é o documento que rompe com aquelas rotinas burocráticas. Ele é democrático, ele visa a participação, a autonomia da escola. E ele tem representatividade através de colegiados.
que são representantes dos diversos segmentos da escola. Então, seria o projeto político-pedagógico da escola, a letra C. E a última questão falando sobre Fundeb, né? Que é um fundo de natureza contábil de âmbito estadual. Ele reúne aí 27 fundos e ele tem por objetivo manutenção do desenvolvimento do ensino e valorização dos profissionais da educação. Ele está previsto no artigo 212 da Constituição Federal e ele é um fundo destinado à educação básica presencial. Então, é a letra B de bola. Bom, terminamos aqui algumas dicas, algumas questões para vocês se familiarizarem aí com as questões da IBAN e convido você a conhecer todo o módulo, né? O módulo de preparação para o concurso de Cabo Frio, onde eu reúno ali os conteúdos que são básicos para todos os cargos, tanto os cargos de docente 1, docente 2, os cargos de supervisão, de orientação e de inspeção escolar precisam desse conjunto de conteúdos aí. Em 1 mês e meio, mais ou menos, você vai conseguir fazer toda a leitura e assistir todos os vídeos e nos próximos 40, 45 dias, você faz toda a revisão, que é muito importante através de provas, tá bom? Então, estamos juntos aí, Ana Vital, com você. Até a próxima.